Quem construiu as pirâmides do Egito? As pirâmides do Egito são construções monumentais que impressionam pelo seu tamanho e principalmente pelo período em que foram feitas, por volta de 2500 a.C. Mas apesar de muitas teorias conspiratórias, que envolvem desde deuses até alienígenas, essas obras provavelmente são fruto de muito trabalho e engenharia. Veja como as pirâmides do Egito foram construídas. As teorias focam justamente na dificuldade de construir algo desse tamanho em um período onde a tecnologia era extremamente limitada. Mas as pesquisas sobre o tema indicam que as pirâmides foram erguidas com milhares de escravos levados ao deserto especialmente para isso. Isso não é unanimidade. Alguns estudiosos afirmam que as obras foram feitas por trabalhadores pagos. O que é comum entre todas as versões é que o número de trabalhadores necessários para erguer essas construções. Os processos também não são muito claros, já que as obras duraram muitos anos e passaram por mais de um faraó. Outro fato intrigante é o fato de um estudo de 2016 ter identificado que as tumbas dos construtores das pirâmides tinham ornamentos mais simples, mas semelhantes à dos imperadores, algo que dificilmente seria feito para escravos. As tumbas, inclusive, eram muito importantes para os egípcios, pois representam a passagem para a vida eterna. Por conta disso, muitos eram enterrados com seus bens, para que ficassem com eles na outra vida. As pirâmides justamente abrigavam túmulos luxuosos de imperadores, cuja maioria foram saqueados com o passar dos séculos. Como as pirâmides foram construídas? A parte mais impressionante dessas obras está justamente nos gigantescos blocos de concreto. A Quéops, maior e mais famosa delas, foi erguida com aproximadamente 2,3 milhões de blocos, que pesavam cada um, em média, 2,5 toneladas. O peso e tamanho podem variar de acordo com a parte da pirâmide que estava sendo construída. Para ser erguida, o terreno precisou ser aplainado e foi daí que foram extraídas muitas pedras de platô, um material mais maleável que facilitava o esculpimento. Mas outros materiais, como granito, também foram usados. Muitos deles foram levados de barco pelo rio Nilo até o local da construção. Os estudos mais recentes mostram que as pedras foram levadas para os andares superiores das pirâmides usando um complexo sistema de rampas em zigue-zague, uma base de concreto e cordas, que serviam como uma espécie de guindaste para puxar as enormes rochas. No fim das contas, a física ajuda a explicar essas construções monumentais. As pirâmides do Egito são estruturas faraônicas e suntuosas construídas na antiguidade para abrigar o corpo e os bens dos faraós. As pirâmides serviam também para demonstrar o poder que os faraós tinham sobre o Egito, uma vez que eram os próprios representantes dos deuses na terra. A falta de informações precisas sobre como as pedras foram levadas em um momento em que as tecnologias eram simples, transforma as pirâmides em construções envoltas de mistérios e curiosidades. A construção das pirâmides era feita pelos escravos quando estes não estavam trabalhando na agricultura. Os faraós eram sempre os responsáveis pela exigência da construção dos templos, que além de abrigar corpo e bens do governante após a morte, ainda serviria para mostrar a grandiosidade e poder tanto do rei quanto da civilização africana. As principais pirâmides estão nas regiões de Gizé e do Vale dos Reis, e geralmente recebem o mesmo nome do faraó para quem foram construídas. A maior parte das pirâmides foram descobertas no medievo. No entanto, muitas delas já haviam sido saqueadas. Atualmente, é possível que turistas que visitam o Egito conheçam o interior das obras acompanhados de guias turísticos locais. Se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal Passo a Passo 2 e fica por dentro desses mistérios.